Muito bem, agora nós chegamos em uma parte muito importante do processo. Não que as outras partes não sejam importantes, mas essa é a parte onde a gente junta e processa as informações obtidas na parte anterior, que foi a avaliação. A gente vai falar agora no segundo pilar, que é o diagnóstico ou diagnosis. O diagnóstico da fisioterapia ele é um pouco diferente do diagnóstico médico e, ao mesmo tempo, ele pode não ser. E eu já explico a vocês o que eu quero dizer. Então, a conversa é de que o diagnóstico médico ele é baseado na patologia do tecido em si, enquanto o diagnóstico de fisioterapia é baseado em algo como as alterações que o paciente experimenta por causa do outro diagnóstico, do diagnóstico médico. Ou ainda dizem que o diagnóstico da fisioterapia ele é algo mecânico e é baseado nas alterações mecânicas do paciente. É nesse ponto que as águas começam a se tornar bem mais turvas. Se a gente imaginar o diagnóstico de Shoulder Impingement Syndrome, por exemplo, esse é um diagnóstico mecânico e pode não ter alterações teciduais importantes, mas mesmo assim, um fisioterapeuta não estaria tecnicamente autorizado a dar um diagnóstico desse tipo. Acaba que no final das contas a gente tem essas coisas que são meio confusas, porque para muita coisa o fisioterapeuta seria o profissional mais indicado para dar tal diagnóstico, mas por questões burocráticas acaba não fazendo. Essa é uma discussão bem longa e que precisa ainda ser esclarecida com melhor precisão para que todo mundo saiba quem faz o quê. E outro detalhe, não significa que alguém precisa parar de fazer uma coisa só porque outra pessoa também faz aquela mesma coisa. É muito bem aceitável que o profissional X ou o profissional Y façam a mesma coisa, não há problema algum nisso. Mas saindo desse parêntese que eu abri aqui, a gente pode voltar a falar de algumas outras questões. A primeira coisa que eu acho importante pensar é na resposta para a seguinte pergunta: o que é um diagnóstico? Eu não sei porquê, mas essa é uma coisa que é muito cultuada e que é muito tirada de proporção. O diagnóstico nada mais é que um rótulo que a gente dá a alguma coisa para ficar mais fácil de categorizar os itens. A gente pega uma série de características, agrupa essas coisas e as chama de um diagnóstico. Isso nos permite procurar o tratamento ou a terapêutica para tratar aquela condição. É apenas um atalho para não precisar listar todas as características de uma coisa repetidamente. A gente diz o nome do rótulo que a gente criou e pronto. O problema está resolvido, a gente entende do que se está falando. Outra coisa que eu acho importante a gente destacar para organizar as coisas é que um diagnóstico nem sempre denota a causa de algo. A gente tem que entender isso aí logo de cara. O diagnóstico é um rótulo que nos ajuda a categorizar as coisas para nos ajudar a tratar. Uma pessoa pode ter um diagnóstico X, que seria a causa, e ainda pode ter vários outros diagnósticos que podem estar relacionados com aquela causa inicial e que podem também ser tratados. Muitas vezes a causa não tem como ser tratada, mas os outros diagnósticos consequentes podem sim ser tratados e com algum sucesso. Então, mais uma vez, um diagnóstico é apenas um rótulo para nos ajudar a categorizar problemas que as pessoas têm e que nos ajudam a tratar. Aí você vai dizer a mim: espera aí, Romário, você já falou um monte de coisa até agora, mas diagnóstico que é bom, nada. E ainda, inglês que é bom, nada. Não vos preocupeis, meus amigos, que eu vou falar agora mesmo. Vamos falar em termos gerais quais os principais problemas que os pacientes têm e que são tratados por fisioterapia. Os problemas são geralmente os seguintes: weakness, changes in motor control, changes in tone, changes in joint mobility or joint motion, muscle flexibility, joint hyper or hypomobility, decrease in flexibility, difficulty with balance, pain, hypersensitivity, edema, coordination issues or impairments, changes in gait, functional limitations, limb alignment, neurological deficits e outras coisas relacionadas com essas. Baseado na avaliação, a gente vai identificar problemas como esses aqui e
é através dessa identificação que a gente vai conseguindo traçar um plano de ação. Além disso, a gente vai também começando a entender por que certas coisas estão afetando outras coisas. Então vamos pensar o seguinte: um paciente seu vem até você e faz uma medida, você faz aquela medida de range of motion. O paciente não consegue chegar a 0, por exemplo, digamos que seja um paciente de joelhos. Digamos que falta 10 graus para a extensão completa. Então, nós teríamos uma medida de minus 10 degrees to 0. Esse paciente consegue chegar até 90 graus de flexão, por exemplo. A gente poderia dizer aqui algo do tipo: The patient presents impairment of limited range of motion for knee flexion and extension. The patient presents impairment of limited range of motion for knee flexion and extension. O diagnóstico aqui poderia ser decreased range of motion or limited range of motion. Decreased range of motion or limited range of motion. A gente poderia ainda entrar em mais detalhes e medir outra coisa que seria joint mobility e dizer algo como: The patient presents decreased range of motion and diminished joint mobility for posterior tibial glides. Por exemplo, isso pode nos ajudar a dar uma noção de onde a gente gostaria de trabalhar para resolver aquele problema. É do conhecimento de muita gente que joint mobilization é algo utilizado para o ganho de range of motion de uma articulação. E essa informação pode nos ajudar a entender onde a gente vai querer ir para trabalhar melhor o nosso tratamento. Uma coisa que é interessante é que a maioria dessas coisas são ICD codes, coisas como M26.52, Limited Mandibular Range of Motion, é um diagnóstico que existe no ICD-10 e que está aí para ser usado. É um diagnóstico feito por um fisioterapeuta também. Então, isso é interessante no processo. Isso indica todos os impairments que o paciente tem quando a gente junta tudo isso em um pacote. Então, todas as coisas que você conseguir medir e que você conseguir documentar, você pode muito bem identificar o que está fora do normal e começar a trabalhar no sentido de resolver essas coisas. Então, o diagnóstico nada mais é do que isso aí. No próximo ponto, eu gostaria de falar de alguns sistemas de diagnóstico que são mais específicos. Aqui a coisa vai ficando um pouco mais detalhada. Esses diagnósticos não são os mesmos que a gente falou antes, embora alguns dos diagnósticos que eu irei falar aqui também podem ser incorporados aos diagnósticos anteriores. Alguns profissionais desenvolveram sua própria nomenclatura para certas coisas, baseado na forma como essas pessoas entendem os problemas. Isso significa que se você quiser desenvolver o seu próprio sistema de avaliar alguém, você pode. E existe uma infinidade de programas por aí com os nomes de suas próprias disfunções. O programa específico tem os nomes para disfunções específicas. Eu vou citar alguns aqui só para vocês ficarem um pouco mais familiarizados. O primeiro sistema que eu vou citar é o que foi inicialmente desenvolvido por Robin McKenzie e tem sido desenvolvido pelo McKenzie Institute International ao longo do tempo. Esse sistema tem apenas 4 categorias de problemas, mas com um monte de bifurcações de cada uma das categorias. O sistema original de Robin McKenzie só tinha 3 síndromes, que eram a Derangement Syndrome, Dysfunction Syndrome e Postural Syndrome. Mais recentemente, o Instituto acabou entendendo que tinha muitas pessoas que não se encaixavam em nenhuma dessas 3 categorias e desenvolveu uma 4ª categoria chamada Other. Nessa última categoria, a gente consegue colocar várias situações como pacientes que são pós-cirúrgicos, pacientes com dor crônica, pacientes com problemas de integridade tecidual e outras coisas também. O derangement é uma condição de resposta rápida. É como se algo estivesse fora do lugar e você pode fazer com que essa estrutura faça uma espécie de um reset para a sua função original, se a gente conseguir fazer com que o paciente faça uma série de movimentos específicos,
com forças específicas para conseguir facilitar esse processo. Essa é uma explicação e definição bem informal e bem pouco detalhada sobre o caso, já que existem livros só sobre esse assunto e todos os critérios que alguém precisa obedecer para se encaixar em um desses diagnósticos. O próximo seria a Dysfunction Syndrome, que é quando um paciente entra em um estado no qual a articulação ou tecido muscular entra em um processo de reparo que não está permitindo a função daquela estrutura. Nesse sentido, o paciente irá precisar de um remodelamento do tecido, que acontecerá com a repetição de certos movimentos, com a expectativa de produzir sensações específicas, como um nível baixo de dor, que não piora após o exercício, e a sensação de um alongamento moderado ou de um alongamento mais vigoroso. Já a Postural Syndrome é a mais simples das três síndromes. A teoria é de que, devido à postura exagerada e mantida por um período muito prolongado de tempo, o paciente tem um problema na circulação sanguínea e também nos nervos periféricos da região em questão, e por isso acaba que a dor é causada nesse processo. Esses pacientes são geralmente pessoas mais jovens, como em idade escolar, por exemplo. Então, o tratamento para esse tipo de paciente diz respeito a retirá-los da posição que produz o nível mais alto de dor. Isso nos mostra um pouco da importância do diagnóstico no processo, porque cada uma dessas síndromes tem um tratamento de acordo com o problema que ela identifica. Agora, eu gostaria de falar de um outro sistema de classificação diagnóstica, que é o Treatment-Based Classification System. Esse sistema diagnóstico é muito interessante porque o diagnóstico dos pacientes é baseado na intervenção que eles irão receber. Esse sistema funciona para outras partes do corpo também, mas eu acho que o lugar mais comum de ser usado é na coluna lombar. O sistema funciona em duas fases. Na primeira fase, a gente precisa saber se o paciente é apropriado para a fisioterapia e, caso sim, aí a gente passa para a segunda fase, que seria descobrir se o paciente tem alguma yellow flag. Yellow flags são coisas do tipo unhelpful beliefs about pain, indication of injury as uncontrollable or likely to worsen, expectation of poor treatment outcome, delayed return to work, distress not meeting criteria for diagnosis of mental disorder, worry, fears, anxiety, pain behavior, including pain and coping strategies, avoidance of activities due to expectation of pain and possible re-injury, and over-reliance on passive treatments. Caso o paciente tenha alguma dessas yellow flags, a gente precisa educar o paciente em relação ao problema em questão e tentar conseguir plantar algumas sementes para que essas crenças e atitudes mudem e facilitem o tratamento. Em seguida, a gente entra no segundo assunto, que é classificar o paciente de acordo com a nossa avaliação, colocando essa pessoa em uma das categorias que mais irá favorecer esse paciente em relação ao tratamento. As categorias são as seguintes: pain control, traction, stabilization exercises, which include taping and bracing, mobilization, which include physiologic motion, active range of motion, active assisted range of motion, and passive range of motion, and accessory motion, grades 1 through 5. Exercises, which include specific exercises into lateral shift, specific exercises into extension, and specific exercises into flexion, and correction of movement impairments. E, ao mesmo tempo que você aplica esses tratamentos, tem um deles que será usado concomitantemente sempre, que é a patient education. No caso do ombro, mas podendo ser outras articulações também, um ex-professor meu, Phil McClure, da Arcadia University, propôs um sistema chamado Staged Approach for Rehabilitation Classification, Shoulder Disorders, o STAR Shoulder. Esse sistema tenta classificar os pacientes de acordo com a sensibilidade deles em relação ao estágio em que eles estão. A gente pode ter duas pessoas com o mesmo diagnóstico, que poderia ser um subacromial impingement, por exemplo, mas com sintomas
completamente diferentes dependendo do estágio de irritabilidade que essas pessoas se encontram. Alguém pode conseguir provocar a dor somente de erguer o braço, por exemplo, enquanto outra pessoa pode precisar de algumas horas fazendo movimentos e sobrecarregando aquela articulação para poder conseguir ter um pouco de dor mais forte. Então, esses dois pacientes precisam de tratamentos que sejam adequados para a sua situação de reabilitação. Todos esses são exemplos de classificação e de diagnósticos que a gente pode usar no processo de identificação desse rótulo para o paciente. Um diagnóstico não precisa ser necessariamente algo que está em um lugar como a ICD-10. Você pode dividir a sua documentação em duas partes. Você pode relatar as coisas que você identificou, que são os Clinician Identified Problems, que são as coisas que você mediu, e em seguida categorizou como um diagnóstico. Você pode inclusive anotar quais são os ICD codes que estão relacionados com cada um dos diagnósticos que você identificou, se você quiser. Alguns programas dão essas opções e você pode usar se você quiser. Agora, você pode fazer um link e falar sobre as limitações que o paciente tem no momento por conta desses problemas que você identificou. Esses problemas seriam o que a gente chama de Patient Identified Problems, que podem ser coisas que você descobriu junto com o paciente durante a sua conversa com ele. O que a gente está documentando aqui é: The patient presents the following impairments or limitations. E aí você manda o que você identificou: decreased range of motion, decreased joint mobility, pain of intermediate nature, sensitivity to whatever body part you are treating, edema to the area you identified, and so on. Em seguida, você pode fazer o link com as coisas que os pacientes estão tendo dificuldade de fazer. Você pode dizer algo do tipo: due to the aforementioned or previously listed impairments, the patient is having issues sleeping at night, walking his dogs, transferring from sit to stand and stand to sit, performing his work as a bus driver, or participating in the softball practice. Muito bem, aqui a gente fez as conexões que precisavam ser feitas desse paciente. Claro que você pode ser mais ou menos preciso nesse processo para dar mais informações para você mesmo ou para outra pessoa que irá tratar esse paciente. Quanto melhor você documentar, melhor. E eu vou dar um detalhe aqui. Às vezes a gente encontra alguns pacientes que são mais complexos nos problemas que eles têm ou mais complexos na personalidade ou na comunicação. Isso faz com que você vá perdendo o fio da meada no processo de tratamento. Você começa tratando um pé, mas a pessoa mistura tanto as coisas e reclama de tudo e de todos, que quando você vê, você não lembra direito de como tudo começou e você começa a perder a noção do que está acontecendo com aquele paciente. Então, se você documentou bem, você pode sempre voltar à sua documentação, ler, refrescar a memória e partir daquele momento para frente.